Negócios na pauta. Oferecimento de Centro Elétrico, Equatorial Energia, Federação das Indústrias do Maranhão e Indústrias Psyll. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. A recente negação de licença ambiental do IBAMA para a Petrobras iniciar a prospecção de petróleo em alto mar na costa do estado do Amapá trouxe de volta um assunto que sempre causa muitos debates acalorados: o licenciamento ambiental. Estabelecido pela Lei 6.938 de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a preservação ambiental. Os órgãos executores envolvidos no licenciamento ambiental e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, são, em nível federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. Em nível estadual, as secretarias ou autarquias estaduais de meio ambiente e, em nível municipal, as secretarias ou autarquias municipais de meio ambiente. As empresas privadas e os órgãos públicos que necessitam de licenças para novos projetos ou operações em andamento reclamam da morosidade e da burocracia do processo de licenciamento. Afinal, o que é licenciamento ambiental e por que ele é necessário? Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. A Política Nacional de Meio Ambiente foi criada pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. É considerada uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo e determina a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação no país de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, para obtenção da licença de instalação ou operação do empreendimento, o que também é previsto na Constituição Federal de 1988. Os empreendedores e empresários reclamam da excessiva burocracia e morosidade do processo de licenciamento ambiental. Neste momento presente, em que está claro que há mudanças climáticas significativas no planeta, cabe a indagação do que poderá ser flexibilizado no processo de licenciamento de empreendimentos para que o desenvolvimento econômico, tão necessário em países ainda sem desenvolvimento, não seja retardado e os ganhos climáticos não sejam resultado de atraso econômico e pobreza da população. Bem, para falar sobre licenciamento ambiental, estamos aqui em estúdio com o Larry Martins, que é diretor da Bioengenharia, o José Saraiva, que é especialista ambiental e do CREA Maranhão, e o Caio Murat, que é assessor jurídico da SEMAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís. Bem, boa noite, muito obrigado por terem vindo aqui, Larry, Saraiva, Caio. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite, Arthur. Bem, a pauta ambiental, ela voltou à tona com esta onda de calor que o mundo vem enfrentando, inclusive em São Luís, né? E com as catástrofes climáticas que têm ocorrido, tornados, grandes tempestades no sul do país, a seca no norte, né? Isso talvez sirva para facilitar a compreensão da sociedade que, de alguma forma, há alteração climática e que alguma coisa tem que ser feita. Vocês concordam com isso? Totalmente. Esses extremos climáticos, todas essas questões que a gente consegue observar e a grande mídia, as próprias redes sociais que fomentam ainda mais essa participação da população nesse tipo de conteúdo, traz ainda maior impacto para a gente tratar justamente desses assuntos aqui. O Negócio na Pauta é um exemplo. A gente está abordando esse tipo de assunto agora, só mostra a importância disso para a população. Afinal de contas, a gente está lidando com um ambiente que nós vivemos e que as futuras gerações vão precisar deles. E isso tem que ser debatido e debatido da melhor maneira possível
E esses instrumentos legais, né, que aqui nós temos especialistas para falar a respeito disso, né, vão justamente contribuir para que quando a gente tiver o desenvolvimento e empresas se implantando, elas façam isso da maneira mais correta, mais adequada, visando que a gente reduza esses impactos ao ambiente onde a gente vive. Isso eu acho que na nossa compreensão, mas eu acho que ainda há um debate existente que às vezes parece um pouco ideológico, até religioso. E eu estava comentando aqui antes de a gente começar o programa, que o John Clauser, que é um físico muito renomado, inclusive Nobel de Física, fez algumas descobertas na física quântica importantes, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ele recentemente declarou que não há crise ambiental, que isso aí é invenção, que não há nada disso. É isso mesmo, Saraiva? Bom, primeiro, boa noite, Arthur. Agradecer o convite. Você não convida, você convoca, né? Eu estou aqui e dizer que eu sou um espectador assíduo do programa, né? Sempre até mando um zap para você dizendo, estou vendo aqui, acompanhando. Eu acho extremamente importante falar sobre negócios e principalmente falar sobre o processo de licenciamento ambiental, já que hoje está se falando muito na questão do clima. Eu acredito que, primeiramente, é importante segmentar. Hoje, muitas das vezes, se fala mais em mudanças climáticas do que em lixo, do que em resíduo. E o resíduo, ele está todo dia. A Organização Mundial de Saúde fala alguns aspectos que nós geramos, em média, 1,5 kg a 2 kg de resíduo por dia. Ou seja, embalagens que nós geramos, aquela notinha do caixinha que a gente gera, que a gente pede às vezes e que não serve para nada, mas que a gente fica com ele e depois joga fora, os papéis que a gente gera, tudo aquilo ali, as embalagens. E às vezes, como eu falei, a gente está discutindo muitas mudanças climáticas. Existe uma linha muito grande hoje de teorias, desde que a Terra ela esfria, na verdade, ela não esquenta, e a gente está vendo outra coisa. Existem várias linhas. Mas eu penso que essa segmentação em relação, primeiramente, a entender o que é esse sistema ambiental que foi criado, como você falou, a partir de 81. Ele vem para regulamentar esses recursos. E o que acontece muitas das vezes em relação aos empresários? Você tem um empreendimento de milhões, mas você não entende um processo relativamente simples, você não sabe como adentrar esse processo. E aí você começa a culpar o órgão. Eu já estive nos dois lados, já estive dentro de órgãos, na Secretaria do Município, na Secretaria, na SEMA, na Municipal, e estive também na esfera federal, dentro de um órgão que tinha também alguma atribuição ambiental. E o que a gente percebe é que esse entendimento do licenciamento, como o empreendimento é colocado, como o empreendimento deve ser planejado, inclusive o próprio o CISNAMA, quando foi criado para a questão da política ambiental, ele fala lá em planejamento do licenciamento ambiental. E o que acontece? Assim, as pessoas têm um empreendimento grande, mas só acorda para o licenciamento quando já quer implantar. Quando, na verdade, o próprio processo, e o processo passa muito pelo processo nosso de engenharia, se você reparar as etapas do licenciamento, que tem a licença prévia, e a licença prévia, eu me toco muito por termo, que ela é licença, ela é o produto da etapa prévia. E a etapa prévia é a discussão da locação, da área que vai ser o empreendimento. Depois disso vem a licença de instalação, que aí é propriamente a obra. E depois a licença de operação. Eu estou falando isso... Essas questões todas de etapas a gente vai falar num bloco mais adiante. A gente queria falar agora mais a questão mesmo desse entendimento. Aí eu queria que o Caio me colocasse aí se há muitas resistências em relação aos pedidos, né? Muitas vezes não chega lá assim, eu estou pedindo essa licença aqui, não sei ainda para que serve isso, mas eu tenho que fazer. Como é que é isso lá, cara? Lá Boa noite, agradecendo o convite. Lá na Secretaria a gente passa por tudo isso. As pessoas quando costumam nos procurar, geralmente é quando não conseguem, no tempo em que acham cabível, receber a licença em mãos. A maioria dos empresários, a maioria dos empreiteiros, a maioria dos donos de negócios, eles não buscam diretamente o poder público, eles se fazem representar por meio de consultores. E a verdade é que
por muitas vezes a gente não tem, na Secretaria de Meio Ambiente Municipal, hoje na capital de São Luís, a gente não tem todos os documentos necessários apresentados desde o início do processo que possa subsidiar a realização de uma vistoria, a elaboração de um parecer técnico e, futuramente, a elaboração de condicionantes que vão ser utilizadas para nortear toda a etapa de licenciamento. Porque o licenciamento ele nada mais é do que um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que foi também implantado a nível municipal, em 2006, pela Política Municipal de Meio Ambiente. É o instrumento norteador de tudo aquilo que pode, deve e também que será suportado durante todo o processo de instalação do empreendimento, seja no processo prévio, seja no processo de instalação, seja na posterior fase de operação. Então, sim, a gente tem algumas pessoas nos procuram perguntando para que serve, por que a gente está pedindo que as pessoas tirem licença como se isso fosse uma exigência nossa, não uma exigência legal. Ainda é um processo de entendimento, né? Isso. As pessoas ainda não costumam... Aqui na cidade de São Luís, as pessoas, às vezes, elas acham que a simples emissão de um alvará de construção é suficiente para a pessoa poder construir um prédio, construir uma casa, construir qualquer coisa. Sendo que não. Desde 2007, a gente tem a nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente implantada, instalada, organizada, edificada, com a sua legislação específica, com a sua competência reconhecida. E muitas pessoas ainda insistem em defender a ideia de que o simples alvará, que hoje é emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, é suficiente. Então... Eu só acho que talvez todos esses documentos pudessem ser consensados num documento único. Porque obra você tem que ter a RT do CREA, né? Tem que ter licenciamento ambiental, aí tem alvará de construção. E o que eu falei no início da introdução do programa é que assim, as pessoas acham isso uma grande burocracia, não entendem por que tanto papel, né? E a gente está falando aqui de uma coisa simples que é uma obra municipal. Se você for pegar, por exemplo, um empreendimento offshore em alto mar, isso aí toma uma proporção gigantesca, entra a marinha, a aeronáutica, entra todo mundo, né? É 50 e tantos papéis, mas para que tudo isso, né? Podia ser condensado numa coisa só. Mas só para a gente concluir esse bloco, eu queria falar, só para concluir aqui para o Larry está me olhando assim. Aí o John Clauser falou que mantém a temperatura da Terra são as nuvens, né? Então se tiver muita nuvem não fica quente. Eu acho que aqui no Maranhão a gente não precisa se preocupar com calor, né? Porque é nublado demais. Gente, a gente vai dar uma rápida pausa aqui, um negócio na pauta, lembrando que tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão e as lojas Centro Elétrico. A gente volta já já. Vamos saber mais sobre licenciamento ambiental e a questão ambiental. Fique aí que nós já voltamos.